Bem, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento, então, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa e Inovação vem realizando durante esse período de isolamento sobre temáticas dos projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Dr. Clifford Corman, do Instituto Villa-Lobos, que vai falar sobre o acervo Paulo Moura, elaboração e pesquisa. Eu queria, então, dar algumas instruções iniciais. Estão todos com os microfones desligados e a gente queria pedir que se mantivesse assim durante a fala do professor Clifford, para evitar qualquer tipo de ruído que atrapalhe a apresentação do professor. Ao final, então, da apresentação do professor Clifford, a gente vai abrir espaço através do nosso chat para poder aquelas pessoas que desejarem possam fazer algum tipo de pergunta ou algum comentário. E também aquelas pessoas que desejarem certificado de participação podem depois colocar no nosso chat o seu nome completo e o e-mail, que a gente vai providenciar também o certificado de participação nesse evento. Eu queria aproveitar, então, antes de apresentar o professor Clifford, divulgar a nossa agenda desta e da próxima semana. Os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, às 14 horas. Então, na próxima sexta-feira, a professora doutora Rosália de Matos Souza vai falar sobre organização do conhecimento na área de arquivologia, metodologia de classificação entre conteúdo e tipologia documental. Na próxima terça-feira, a gente vai receber a professora doutora Marina Dias de Faria, da Escola de Administração Pública, no dia 28 de julho, às 14 horas, que vai falar sobre a exclusão abissal das pessoas com deficiência e suas famílias. E na sexta-feira, o professor Dr. Paulo Henrique Godoy vai falar sobre investigações utilizando bases de dados secundárias e vinculação probabilística, linkage, na área de medicina. Eu queria, então, apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Clifford Corman. É pianista, compositor e pesquisador, possui doutorado em Música, Jazz, Arts Advanced pela Manhattan School of Music e mestrado em Música e especialização na Jazz Performance, The City College of New York. É professor hoje adjunto na Unirio e atua nas disciplinas de harmonia de teclado, harmonia e música popular e técnica de improvisação. É coordenador do grupo de pesquisa Improvisa e do projeto para digitalizar o acervo, né, a temática de hoje da nossa apresentação, o acervo do ícone da música brasileira Paulo Moura. Outros focos de pesquisa incluem o piano popular brasileiro, história e prática, pedagogia e estudos da música popular e as circulações globais do jazz. Ainda na universidade atua no programa de pós-graduação em música e no Proemos, e também no PPGM da Escola de Música da UFMG como colaborador externo, onde orienta dissertações na linha de performance. Professor Dr. Clifford, eu queria muito agradecer o aceite e te passo a palavra para as suas considerações e a sua apresentação. E como músico, tocando, fora da academia. Minha primeira academia, primeiros campos de aprendizagem e pesquisa foram além dos paredes, vamos dizer, tocando. E com muita sorte e oportunidade, uns dos meus parceiros, um projeto virou um projeto com Paulo Moura. Então, a partir disso, começou tudo. Então, eu vou fazer essa share screen agora, com sound. Vamos ver se funciona. Então, eu acho que eu tenho que fazer. Então, isso é o que acontece. Aqui na universidade, eu aproveitei as pesquisas em música popular e também as pesquisas em acervos que está acontecendo aqui na Unirio e juntei isso para criar um projeto de pesquisa e vocês vão ver o que exatamente está acontecendo aqui. Mas eu queria começar no início. Quer dizer, o porquê que o Cliff Corman tem interesse em entender a maneira que o Paulo Moura tocou.
Tá bom. Agora, eu gostaria de ver tudo e tem mais, mas vamos lá para falar sobre isso. Então, o que acontece? Um músico, uma performance, levanta várias perguntas. Aqui eu estou falando sobre perguntas sobre o arquivo, que é o assunto de hoje. Mas antes disso vem as perguntas. O que está acontecendo numa performance? Como que esse discurso musical está construído? Qual é a linguagem? Qual é a história de duas pessoas, neste caso, que que se junta no palco e cria algo? E como que isso acontece em tempo real, etc, etc. Então, tem muito assunto que uma performance a realização, a transcrição depois, o contexto histórico, e etc, etc. A curiosidade do músico e do musicólogo chama muito a atenção aos assuntos de uma performance, principalmente de uma performance de uma pessoa, Paulo Moura, que virou um quase ícone, certamente mestre da música popular brasileira. Então, o que aconteceu, rápido, só histórico, a história pessoal rápida, é que a gente fez uma parceria de vários anos, tocamos juntos, gravamos juntos, e eu fiquei amigo dele e da família, e quando ele, infelizmente, se foi, que faz 10 anos agora, a viúva, a Lina Greenberg, me chamou para ser mais ou menos o diretor musical do Instituto Paulo Moura, que ela tinha organizada, e realmente o grande trabalho era organizar o arquivo particular que ele tinha colecionado e organizado ou desorganizado nesses anos todos da vida dele. E essa desorganizado eu falo com muito carinho, porque o que a gente encontra pesquisando e tentando entender um arquivo é que a organização, sim, é uma organização da pessoa. E um dos desafios de se tornar um arquivo particular em algo público e algo que pode ser usado e aplicado aos estudos é para respeitar ou procurar a organização da pessoa, para manter a natureza, a característica desse arquivo. Então, começando, porque eu quero deixar tempo suficiente para tudo, as perguntas que são nortes, né, para uma pesquisa, pelo menos, para que serve uma pesquisa sobre arquivo particular, por que fazer tudo isso, quais tipos de pesquisas podem ser elaboradas a partir de conteúdo de um arquivo, eu vou falar um pouco sobre isso, e as observações e conclusões de um estudo do caso podem ser aplicadas à pesquisa geral da área. E são perguntas para ver. Agora, meu projeto, eu não vou ler tudo, mas eu coloquei iluminado aqui, é para construir, elaborar uma espécie de catálogo raisonné. Normalmente, esse tipo de catálogo é para artista plástica, em que você faz uma catalogização, catalogando o ano em que algo foi feito, aonde que foi uma exposição, etc., com dados históricos e dados que acompanham a peça. E meu projeto, isso foi um motivo de entrar nessa pesquisa. E fazendo isso, pegando o acervo particular dele, a coleção de conteúdo que virou acervo Paulo Moura, e colocar isso num contexto histórico, principalmente na música brasileira, na música popular brasileira, no século XX, linguagem de música popular,
há improviso e tudo e tudo. E como que eu colocou aqui, a cultura popular brasileira, arranjo, práticas de performance, transmissão de tradição oral, etc. Gêneros e ritmos afro-brasileiros. Mauri é o desenvolvimento de circulação global de música popular e improvisação. Mauri, bimusicalidade, uma construção de lógica brasileira e o Christopher Small usa a palavra musicking para musicar. Então, alguns desses assuntos já foram elaborados, alguns não, e vamos ver um pouco do nosso trabalho que fizemos. Falando sobre acervo, o que é um acervo? Neste caso, Miguel Garcia escreveu sobre acervos sonoros, e ele fala que uma coisa da natureza que tanto em sua gestação quanto em sua subsequente estruturação é sempre inacabada, sempre um processo de negociação, não apenas as decisões de natureza científica intervêm explícita ou implicitamente, mas também determinações de natureza estética e ideológica. A gente usa isso, tem várias definições na área de documentação e história sobre acervo, mas eu gostei dessa definição e realmente fala sobre o fato, a natureza que é sempre inacabada, não só o acervo, mas a pesquisa desse acervo. Música popular também é um assunto para identificar o que está norteando. Aqui é uma definição de Robert Middleton, identificando quando as músicas populares, na verdade, nas Américas, começaram a ser identificadas e a transição entre música folclórica a música popular. Geralmente popular, e neste caso, significando música mediado, música urbana, que passou pelas rádios e pelas gravações, mais importante, porque essas gravações viram, de uma certa maneira, nossos textos, nossos livros, nossas referências do passado, os registros dos artistas e grupos e a linguagem que a gente usa enquanto tentar entender as tendências e a história dessa música popular. A gente usa aqui uma definição do Acácio Piedade, um brasileiro sociólogo que identifica música popular instrumental brasileira e identifica algo importante. Ele fala sobre musicalidade, que é uma espécie de memória musical cultural que os nativos compartilham. E isso quer dizer não só os artistas, mas o público. Uma musicalidade é algo, é um tipo de negociação e um entendimento entre artista, praticante e comunidade, ao público. E eu, há muito tempo, também identifico algo que eu falo, eu chamo Popular Instrumental Improvised Music, ou música popular instrumental e improvisada. Quer dizer, tem música popular, canções gravadas, em que a ideia de improvisação não entra muito, mas neste caso do Paulo, principalmente nesses projetos, a abordagem e os conceitos de improviso também entram. Falando rápido sobre que tipo de acervo que a gente encontra, principalmente aqui, eu estou usando a ideia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, temos instituições públicas como o Funarte, Museu de Imagem e Som, tem instituições privadas, tipo o Instituto Moreira Salles, e o Instituto Antônio Carlos Jobim, sobre o qual eu vou falar um pouco agora, e o particular, que é muito comum a gente estar na área, está encontrando o acervo, a coleção particular do indivíduo, do artista, neste caso, ou da família e herdeiros, em que uma carreira, basicamente, é colecionada e colocado, no caso do Paulo, colocado nas gavetas e nas mesas e nas estantes, e cabe na gente entender o que ele estava organizando. Paulo, rapidinho, isso é só sobre
a vida dele. Nasceu em 32, morreu em 2010. A carreira profissional começou mais ou menos em 1950. Então, 60 anos de uma carreira de uma pessoa que transitou em várias áreas de música, incluindo música erudita no Teatro Municipal, clarinetista solista, e vários gêneros e estilos de música popular. E ele deixou mais ou menos 1.200 documentos nas gavetas que a gente encontrou. Eu vou rápido falar sobre e mostrar um pouco o que a gente encontrou. Então, a gente encontrou quando a Lina abriu a porta do estúdio dele, a gente encontrou muita coisa aqui, partituras que pareciam assim, algumas partituras organizadas com nome na capa, algumas não, arranjos, anotações pessoais, roteiros e textos do show, contatos, endereços e telefones, e a gente entendeu que tudo isso tem um valor muito alto, porque o endereço, o telefone de um colega começa a contar a história dessa pessoa, começa a estabelecer o que eu chamo redes de colaboração, isso vem de vários pesquisadores, ou redes de sociabilidade, e não era para jogar nada fora, porque tudo isso, junto com as gravações e junto com as partituras, começou a contar a história dessa pessoa, e a minha ideia é que começa a contar a história das pessoas com qual ele trabalhou. Aqui também tem depoimentos de familiares, depoimentos gravados ou escritas, fotos. E assim eu falo que a natureza foi o seguinte, que esse acervo particular, através de um apoio em 2012 de Le Ronet e a Vale, a gente conseguiu, com o apoio de instituição privada Antônio Carlos Jobim, começar a digitalizar e colocar esse acervo inteiro na internet. Aqui é o link, mas eu acho que eu vou, antes de mostrar o link, eu vou falar um pouco. Então, o que a gente fez nessa transformação de acervo físico, que estava nas gavetas, para o acervo digital? Tudo que a gente precisa fazer é preservar, organizar, começar a contextualizar na história, porque se não contextualizar antes de digitalizar, você está perdendo tempo, porque enquanto digitalizar, é o momento de incluir metadata e metadados e tudo. Então, esse processo começa bem cedo no processo. Adicionar informação, que foi realmente o início dessa ideia de catálogo Raisonné, e começar a pensar e interpretar e dar uma leitura dessa pessoa. E fomentar a acessibilidade, que é isso que a gente queria fazer. O acervo Antônio Carlos Jobim, que é algo acessível online, na internet, foi começado pelo Paulo Jobim, o filho do Antônio Carlos. Ele começou com o acervo do pai e agora abriga outros acervos, incluindo o acervo do Paulo Moura. E isso, se a gente vai para o site, vocês vão ver páginas desse tipo. Tudo catalogado, eu não vou gastar muito tempo aqui, mas essa acervo particular virou algo acessível online, e até aqui dá para ver esses JPEGs, são acessíveis, dão para baixar, a qualidade não é muito boa, mas dá para pesquisar, dá para entender o que temos aqui. E a gente achou várias partituras, e cada partitura tem uma série de informação que a gente começou a colocar.
isso é só um exemplo do tipo da informação que vocês vão achar. Essa foi a música Tarde de Chuva, que a gente gravou juntos. E eu uso isso como exemplo porque ele fez várias gravações de Tarde de Chuva e até tem uma grande pesquisa do saxofonista Daniela Spielman, que fez do mestrado dela na Unirio a dissertação justamente sobre as várias gravações de Tarde de Chuva. Então, aqui a gente, vou pulando aqui, isso aqui foi nossos trabalhos, criação de fichas virtuais, etc, etc. Comentários, é isso de novo, vira essa ideia de catálogo Razumnet. A gente encontra o fato que um estudo desse tipo vai implicar abordagens interdisciplinares. E por causa disso, essa pesquisa está crescendo e está sendo elaborada não só por músicos, mas também por musicólogos e pessoas de outras áreas. E especificamente, já começamos parcerias com as pessoas da Memória Social, da Unirio. Temos um projeto no PPGM sobre documentação e história, que se junta pessoas com expertise em várias áreas, e sobre improvisação, entre outras coisas. Então, de novo, um acervo de uma pessoa, eu estou entendendo que, dependendo da maneira que a gente decidia fazer leituras e contextualizar, etc., abre muito espaço para pesquisa de vários tipos e depois apresentações interdisciplinares. Como falei no início, começamos a olhar vários conceitos e abordagens. Bimusicalidade vem de um artigo de 1959, falando sobre realmente a capacidade de ser humano de ser bimusical, que é o tipo polyglot musical. E outras coisas que a gente olha aqui. De novo, isso é musicológico, mas também isso implica uma gama de áreas que estamos abrindo e esperemos abrir mais ainda ao longo do tempo dessa pesquisa que a gente está fazendo. Em termos musicais, a gente olha para as práticas e componentes de improvisação. De novo, improvisação que parece, entre aspas, talvez para o leigo, para a pessoa que não é músico, apreciando. Isso é o jogo atrás do fazer. É o estudo da pessoa que começa a contemplar e preparar esses improvisos, pensando em fraseologia, expressividade, sonoridade, a relação com o tempo. Tudo isso, cada assunto aqui realmente merece e tem várias pesquisas bem aprofundadas aqui. E ao estudo de música popular, instrumental e do improviso traz e abre espaço para tudo isso que eu estou colocando aqui. Antes de terminar, eu queria mostrar o valor de projeto de iniciação científica, porque ao longo desses anos
eu tenho aproveitado e tenho ganhado, né? Ganhado com o projeto de iniciação científica com três pessoas, três discentes e um colaborador voluntário. Isso começou quando eu estava lotado lá na UFMG, com Robson Souza, que fez uma pesquisa das gravações, Douglas Adalino, aqui na Unirio, pesquisa das gravações dessas samba dilatada e pilantocracia, e Gabriel Gonzaga, o atual bolsista, pesquisando, usando esses conceitos para pesquisar um outro acervo muito interessante do rádio Mayrink Veiga, e ele está fazendo transcrições e edição de arranjos que ele está encontrando lá. E uma colaboração voluntária de um aluno de mobilidade acadêmica que estava aqui da Colômbia fazendo uma análise de uma improvisação. Aqui, vamos ver se eu consigo tocar isso um pouquinho. Eu acho que tem que sair e compartilhar. Eu vou stop share, um momentinho. Tá, então o Robson fez, vamos torcer aqui. Que bom. Então a Robson, que é aqui, ele transcreveu, ele fez uma transcrição deste duo do Paulo Moura e Rafael Rabelo e fez uma transcrição literal no sentido de colocar para os outros instrumentos, e essa trechinho que a gente ouviu virou isso. Aqui. Então, essa stop share, isso implica que um músico ou aluno vai incorporar, na verdade, o trabalho do artista, nesse caso da clarineta do Paulo, e entender como colocar isso num outro instrumento. Isso envolve muito processo intelectual, muito processo corporal, e foi um lindo trabalho. Agora vamos ver de novo. Está todo mundo vendo isso? Espero que sim. Vamos lá. Vou para o próximo slide. Não. Aqui. Aqui o Douglas Adalino também, que está ajudando muito na catalogização e análise de gravações desses dois. Ele escolheu duas gravações que ninguém realmente tinha estudado. E ele, só para mostrar esse catálogo, é um pouco difícil ver, mas a gente tem um arquivo Excel com várias categorias: o disco, a gravadora, formato de lançamento, Isso, para mim, é a maneira de traçar esses relacionamentos que eu acho essencial no entendimento da história dessa pessoa e a história de, no caso, música popular brasileira, a parte dele. Gabriel Gonzaga está estudando o acervo do Mayrink Veiga e fazendo o levantamento de partituras. Ele já encontrou arranjos feitos pelo Antônio Carlos Jobim no início da carreira, fez quase um resgate, fez transcrições e edições, e a gente até tocou na Big Band da Unirio alguns arranjos que ele está trabalhando. Mais uma vez, um trabalho minucioso e muito, muito bem feito. Essa aqui é a pesquisa do voluntário Santiago Ferrer, do Colômbia.
e ele resolveu estudar uma gravação que eu fiz com o Paulo e identificar essas musicalidades e as tópicas que a Cássio Piedade identifica, e começou a fazer um levantamento de quantas vezes alguma tipo de expressividade aconteceu, e nos compassos aqui a gente tem compassos. E fez um trabalho lindo, não só para mim, que me agradou muito, porque ele estava estudando algo que eu fiz, fiquei muito honrado até, e eu achei o visual tão bonito que eu resolvi mostrar para vocês aqui. Então, concluindo, porque eu acho que a gente foi uma meia hora já, o que a gente está olhando aqui, que o acervo pode ajudar com informações que marcam o processo contínuo da vida da pessoa, as pessoas, cujas ações representam o contexto dos registros. O acervo particular registra a parte do mundo de arte, ou art world, do Becker, algo que a gente também considera essas relações que, em conjunto, faz algo artístico acontecer. Então, a gente está olhando o art world, o mundo de arte do Paulo e das pessoas com quem ele trabalhou. O conteúdo e a identificação das redes de relacionamento servem para contar a história com mais especificidade e nuances. Os desafios quando trabalhar com acervo de outra pessoa são os direitos autorais, acessibilidade, financiamento, porque isso custa, esse tipo de trabalho, e tem vários tipos de financiamento aqui, e a manutenção depois dessa fase inicial, porque a fase inicial e o conteúdo que tem junto, e entender mais esse conteúdo. E aqui, qual seria o papel da universidade neste caso? Porque é bem provável que a universidade pública não vai entrar nessa parte aqui de financiamento. Então, a ideia, o que a gente tem aqui na universidade para oferecer? Então, temos conhecimento, contextualização, temos a maneira de estudar, de contextualizar, de olhar coisas de curto, médio e longo prazo. Criar redes entre não só os artistas, mas, neste caso, pesquisadores e acervos através de grupos de pesquisa, fomentar convênios institucionais entre a universidade e instituições privadas e públicas, que são frequentemente detentoras de acervos, e a ideia de interdisciplinaridade, que realmente está começando a crescer muito. Como falei, temos na Unirio, no PPGM, agora um projeto de estudo que chama Documentação e História, na linha de Documentação e História, acervos do Estado do Rio de Janeiro, que abriga, que contempla várias linhas de pesquisa, e estamos em contato com os programas de memória social, com LabelGad, tem várias coisas que existem aqui na Unirio que a gente vai usar. Aqui tem vários links para as páginas do Paulo Moura. Ele tem um canal no YouTube com essas gravações que eu mostrei, e outras fontes de estudo e de pesquisa que a gente usa. E aqui as referências. E, por enquanto, eu acho que eu vou fechar e abrir para um bate-papo. Bem, professor Clifford, queria muito agradecer primeiro a disponibilidade e te parabenizar imensamente por esse lindo trabalho. Acho que é uma temática que a gente não tinha ainda abordado no Pesquisar é Preciso. Mais uma vez, aí, parabéns pelo trabalho.